Boa noite! Boa noite! Estamos de volta com mais uma edição da TV Sementinhas. Vamos começar nossa programação com uma oração. Vinde, Espírito Santo, age com teu poder, restaura nossas forças e nos levante para vencer. Eu e o Youssef preparamos muitas novidades para vocês nesta edição. Vem aí mais uma charada bíblica que as crianças do Fundamental nos trouxeram. Ao final, quem acertar concorrerá a brindes personalizados do colégio. Por isso, fiquem atentos. Quem souber a resposta, encaminhe para o celular do colégio. 99877-8095 com identificação para poder participar ao final do sorteio. Atenção à charada! Mas antes, não se esqueçam de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Olá, meus amigos. Eu sou o Pedro, do primeiro ano do Colégio Semente do Espírito Santo. Trouxemos para vocês mais uma charada bíblica. Vamos lá? Qual o nome dado às lindas histórias contadas pelo Jesus, visando nos transmitir seus ensinamentos? Ouçamos a turma do primeiro ano a narrar a primeira história, na qual Jesus mostra o quão é valioso os reinos dos céus, um tesouro a ser guardado no nosso coração. Tesouro escondido, o reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o encontrar, mas o escondeu de novo, e cheio de alegria, vai vender tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Sim, Senhor. Quem souber a resposta, enviar para o WhatsApp do colégio 014 998 778095 com identificação, nome e sobrenome. Serão sorteados ao final brindes personalizados do colégio. Eu peço direto na minha casa para TV Sementinhas. O Pedro Lucas nos traz as últimas notícias do colégio. Olá, eu sou Pedro Lucas,
Filadelfo, aluno do 9º ano do Colégio Sementes do Espírito Santo, e trago vocês hoje as novidades. Estamos com matrículas abertas. Reservem suas matrículas com antecedências, pois nossas vagas são limitadas. Temos novos grupos com atividades extras. Amo Escola, coordenado por Irene Filadelfo, e Jovens com Carla Kutz, com Emanuel Sandoval e João Vitor da Hora, do 6º ano ao ensino médio. Projetos voltados para a humanização da educação, através dos valores cristãos, que contribuirão e muito para o nosso sucesso profissional. Nossas aulas presenciais continuarão suspensas, por obediência ao decreto municipal, e por isso continuaremos com as aulas ao vivo, ou seja, online. Sou Pedro Lucas Filadelfo, falo da minha casa direto para a TV Sementinhas. Nossos alunos trouxeram reportagens interessantes sobre o planeta Terra e suas vizinhanças. Olá, eu sou a aluna Ana Cecília, do 8º ano do Colégio Sementes do Espírito Santo, e trouxe para vocês hoje a descoberta de um segundo plano de alinhamento do Sistema Solar. Ao analisar cuidadosamente o movimento dos cometas, uma astrônoma japonesa descobriu que o Sistema Solar tem um segundo plano de alinhamento, diferente do plano dos planetas. As órbitas dos cometas de longo período, que demoram para completar uma órbita em torno do Sol, mostram que seus afélios, o ponto de onde estão mais distantes do Sol, podem variar. Alguns tendem a ficar nas proximidades do plano eclíptico, onde os planetas residem, mas muitos outros ficam na eclíptica vazia, recém-descoberta. Isso tem implicações importantes para os modelos de como os cometas se formaram originalmente no Sistema Solar. Os planetas e a maioria dos outros corpos do nosso sistema se movem aproximadamente no mesmo plano orbital, conhecido como eclíptica, com os cometas sendo a exceção notável. Especialmente os cometas de longo período, que podem levar até dezenas de milhares de anos para completar cada órbita, não estão confinados à área próxima à eclíptica. Eles são vistos indo e vindo em várias direções. Os modelos que tentam explicar a formação no Sistema Solar sugerem que mesmo esses cometas de longo período teriam se formado originalmente perto da eclíptica e depois espalhados nas órbitas observadas hoje por meio de alguma interação gravitacional, muito provavelmente com os planetas gigantes gasosos. Mas, mesmo com esse hipotético espalhamento planetário, o afélio dos cometas deveria permanecer próximo à eclíptica. Outras forças externas seriam necessárias para explicar suas rotas reais, além da gravidade. Na tentativa de resolver esse dilema, a astrônoma Arika Higuchi, do Observatório Astronômico Nacional do Japão, partiu do pressuposto básico de que o Sistema Solar não existe isoladamente. O campo gravitacional da Via Láctea também exerce uma influência, pequena, mas não desprezível. Ela então lançou mão das equações que governam o movimento orbital e analisou os efeitos da gravidade galáctica sobre os cometas de longo período. Em um raro artigo assinado por uma única pesquisadora, Higuchi demonstrou que quando a gravidade galáctica é levada em consideração, os afélios dos cometas de longo período tendem a se agrupar em torno de dois planos. Primeiro, da conhecida eclíptica, mas também de uma segunda, eclíptica vazia. Vazia porque não há planetas nela. A tradicional eclíptica está inclinada em relação ao disco da Via Láctea em cerca de 60 graus. A eclíptica vazia, por sua vez, também é inclinada em 60 graus, mas na direção oposta.
A comparação dos resultados analíticos e computacionais com os dados dos cometas de longo período listados na base de dados da NASA confirmou que a distribuição dos cometas tem 2 picos, perto da eclíptica e perto da eclíptica vazia, conforme previsto pelos cálculos. Que interessante, né, pessoal? Até a próxima! Sou Ana Cecília, direto da minha casa para a TV Sementinha. Boa noite, eu sou a aluna Lívia do Colégio Sementes do Espírito Santo e hoje trouxe para vocês o fenômeno do buraco negro engolir uma estrela, chamada esparguetificação. Ela era pequena como o Sol e ele 1 milhão de vezes mais massivo. Os investigadores viram os clarões e descobriram o buraco negro a sugar a estrela. A morte de uma estrela por esparguetificação é rara e difícil de se estudar, mas dessa vez os investigadores sabiam onde poderia ter acontecido e viraram os telescópios nessa direção para estudar o fenômeno. Esparguetificação quer dizer exatamente aquilo que fazemos com o espaguete ao sugo. Basicamente, foi isso que o buraco negro fez com a estrela. Esse fenômeno de esparguetificação acontece quando um buraco negro supermassivo está suficientemente próximo de uma estrela para sugar, ou seja, e arrancar as finas correntes de matéria enquanto a devora. Quando uma estrela infeliz se aproxima demasiado de um buraco negro supermassivo situado no centro de uma galáxia, a extrema atração gravitacional exercida pelo buraco negro desfaz a estrela em finas correntes de matéria, explica o autor do estudo Thomas Wevers. A estrela tinha massa equivalente ao nosso Sol, mas foi reduzida à metade depois do encontro com um buraco negro que tinha mais de 1 milhão de vezes a massa da estrela. Ao mesmo tempo que é impressionante, é assustador, não é? Bom, por hoje é só. Lívia Barbas, direto da minha casa, para a TV Sementinhas. Vem aí, dica da charada bíblica com os alunos do 2º ano do Fundamental 1. Olá, meus amigos, sou o Guilherme, do 2º ano do Colégio Sementes do Espírito Santo. Já sabem qual é o nome dado às histórias maravilhosas contadas por Jesus? Ouçamos a turma do 2º ano narrando a história do semeador. Evangelho São Lucas, capítulo 8, versículos de 5 a 8. Saiu o semeador a semear sua semente e ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho e, tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu fruto, 100 por um. Dito isso, Jesus acrescentou, alterando a voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. 1 grão produziu 100,
outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Quem souber a resposta, enviar para o WhatsApp do colégio 014 99877 895 com identificação, nome e sobrenome. Serão sorteados ao final brindes personalizados do colégio. Eu, Guilherme, direto da minha casa para a TV Sementinhas. Na ciência, nossos repórteres se superaram. Vamos às notícias. Olá pessoal, eu sou a Eliana, aluna do 6º ano do Colégio Semente Espírito Santo, e trouxe para vocês hoje a interessante inovação que vai colaborar para a nossa saúde. Vem aí veias eletrônicas que vão monitorar você por dentro. Por enquanto, as veias eletrônicas foram testadas apenas em cobaias. Pesquisadores da China e Suíça desenvolveram vasos sanguíneos eletrônicos que podem ser ativamente ajustados para lidar com mudanças sutis no corpo após a implantação. Os vasos sanguíneos artificiais, feitos de uma membrana condutora de metal polímero, flexível e biodegradável, imitando os vasos sanguíneos naturais. Depois de testados em experimentos in vitro, eles foram implantados em coelhos e se mostraram capazes de efetivamente substituir as artérias principais dos animais. Segundo a equipe, a tecnologia supera as limitações dos vasos sanguíneos organizados atuais, que servem como andaimes passivos. Esses implantes podem atuar como dispositivos eletrônicos para entregar material genético, permitir a liberação controlada de medicamentos e facilitar a formação de novos vasos sanguíneos endoteliais. A tecnologia atual de vasos sanguíneos artificiais fornece suporte mecânico para bioquímicos difíceis de tratar em pequenos vasos sanguíneos de pacientes com doenças cardiovasculares. Seu grande inconveniente é que eles não podem ajudar de forma proativa na regeneração do tecido dos vasos sanguíneos e, ao contrário do tecido natural, costumam causar inflamação.
Para superar essas limitações, criou-se um vaso sanguíneo usando uma haste cilíndrica para enrolar uma membrana feita com compósito, material polímero, eletricamente condutor. A estimulação elétrica dos vasos sanguíneos aumentou a proliferação e a migração das células endoteliais para o implante, confirmando que essa técnica, já amplamente utilizada em medicina, principalmente na cicatrização de ferimentos, facilita a formação de tecido novo, incluindo novos vasos sanguíneos endoteliais. Os pesquisadores também integram o circuito flexível dos vasos sanguíneos com um dispositivo de eletroporação, que aplica em campo elétrico para tornar as membranas celulares mais permeáveis. E observaram que as tecnologias combinadas entregam com sucesso o DNA das proteínas verdes fluorescentes em 3 tipos de célula dos vasos sanguíneos em experimentos em célula. Quando implantados em cobaias, os vasos sanguíneos artificiais não apenas supriu todas as necessidades do animal, como não apresentou qualquer sinal de inflamação, a equipe de cientistas responsáveis pretende agora fazer testes de maior duração e com outra cobaia de olho em avaliar os implantes. No futuro, os vasos sanguíneos elétricos serão integrados com dispositivos miniaturizados para tornar todas as partes funcionais totalmente implantáveis e até mesmo biodegradável no campo. Os pesquisadores também esperam que esta tecnologia possa algum dia ser combinada com tecnologia artificial para coletar e armazenar informações detalhadas sobre a velocidade do sangue, pressão arterial e níveis de glicose no sangue. Vamos aguardar os testes em humanos. Que Deus ilumine nossos cientistas. Eliana Costa Pires, direto da minha casa, TV Sementinhas. Boa noite, meus amigos. Sou João Pedro, do 6º ano do Colégio Sementes do Espírito Santo. Fui pesquisar para vocês e descobri que há 5 técnicas para estimular a memória segundo a neurociência. Qual a vantagem de uma boa memória se temos tantas informações disponíveis a um clique no celular? Mesmo para quem pode contar com o Google para achar o que precisa, as evidências científicas indicam que estimular a memória tem uma influência positiva na saúde do cérebro, como um todo e pessoas de todas as idades. Explica o cientista americano Eric Chandler, coautor de Brian Bites e pesquisador da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Ele preparou dicas de memória que ajudam estudantes ou qualquer pessoa a se lembrar de coisas que consideram úteis nos estudos e no cotidiano. É sempre bom lembrar que aprender vai além de memorizar. Cada vez mais são valorizados os pensamentos críticos, a associação de conhecimentos que transitem entre várias matérias e o uso prático da teoria. Mas a memorização pode ajudar a guardar aquele conceito que estava difícil de relembrar na hora da prova, da apresentação, do projeto, e manter o cérebro sempre estimulado. Primeira dica: visualizar. Quando você tiver que se lembrar de algo muito importante, tente enxergar essa coisa na sua cabeça. O ato de visualizar parece criar novas conexões cerebrais entre o que você quer lembrar e o que você está visualizando. O melhor jeito é tentar visualizar o que você precisa de um modo bem peculiar. Uma imagem comum tende a favorecer. Por exemplo, você parou o carro na vaga 5C do estacionamento. Imagine que há 5 cachorros esperando por você no carro. Os cachorros
servem para lembrar da letra C. Eles são 5 para lembrar do número 5, claro. Quando você tiver que se lembrar de algo muito importante, tente criar uma imagem mental para isso. Ou seja, se você quer lembrar de uma informação-chave de um livro, o ponto mais importante da aula de biologia, ou uma sequência de eventos históricos, pinte mentalmente cenas que remetam a isso. A ideia é que uma referência visual é mais concreta para o cérebro do que uma sequência de letras ou palavras. Inclusive, você pode usar outros sentidos nessa técnica. Associar a imagem a um cheiro ou a um som, por exemplo. Isso aumenta as chances de a memória da imagem perdurar. Segunda dica, associar. Fazer elos ou associações entre as coisas de que você precisa se lembrar é uma boa ideia se você quer se recordar de mais de um item, às vezes em uma determinada ordem. Digamos que você queira comprar leite, pão, ovos, queijo e suco de laranja no supermercado. Tente conectar essas 5 palavras com essas imagens na sua cabeça, sugere o pesquisador Eric Schubler. Por exemplo, pense no leite caindo da caixinha em cima de um pacote cheio de pão. O pão forma um sanduíche com ovo dentro. O ovo suja de amarelo o queijo. O queijo cai do alto de uma árvore cheia de laranjas. Se a ideia, por exemplo, é lembrar quais países estavam de qual lado na Segunda Guerra Mundial, você pode tentar fazer associações que remetam a eles. E para números, principalmente se ele for comprido, tente dividir em pedaços menores. O motivo é bem simples. Coisas menores são mais fáceis de se lembrar do que as maiores. É por isso que costumamos memorizar o nosso CPF ou o nosso número de celular, dividindo eles em 2, 3 ou até 4 partes. Também ajuda a memória se você der um significado aos números. Por exemplo, se você precisa lembrar que seu amigo mora na casa 1066 da rua X, pode fatiar e associar a algo que tenha sentido para você. 10 é a idade do meu filho, 66 é a idade do meu pai. Assim, dividindo e dando sentido aos números, fica fácil lembrar sequências curtas ou longas. Terceira dica, método de Loci. O método de Loci, que significa lugar em italiano, e a técnica também é conhecida como Palácio da Memória. Ela mistura as 2 dicas anteriores, visualizar e conectar as coisas que você quer memorizar. Alguns relatos históricos apontam que ela era usada por oradores da Grécia e da Roma antigas, como o imperador romano Cícero, para se recordar do que queriam dizer em seus discursos em uma determinada ordem. Eles começavam visualizando o interior do local onde iam fazer o seu discurso, um templo, por exemplo, e aí associavam mentalmente um objeto para cada canto desse templo. Esses objetos podiam ser, por exemplo, uma espada, para ajudar o orador a se lembrar que queria mencionar no seu discurso uma batalha importante. Mas dá para usar isso nos dias de hoje? Segundo Eric Schubler, estratégias de memorização como essa ajudam a transformar memórias de curto prazo em memórias de longo prazo, ou seja, ajudam de fato na absorção do conhecimento. Quarta dica, musicalizar. Por que algumas músicas grudam na nossa cabeça? Cientistas concluíram até agora que algumas parecem ter propriedades específicas para captar a atenção do nosso cérebro, como melodias simples e repetitivas ou alguma palavra curiosa. Quanto mais escutamos algumas músicas, maior a chance de gostarmos delas, porque nosso cérebro passa a entender aquela sequência melódica e criar uma expectativa para o que ela vai ouvir. Essa expectativa é imediatamente atendida pela música, gerando uma sensação de prazer. Não é à toa, portanto, que a música seja uma ferramenta tão poderosa, inclusive para a memória. Diferentes estudos mostram que nossa memória para letras de música costuma ser muito mais precisa do que a memória de outros tipos de textos. Por isso que canções, rimas, cantadas e paródias são uma forma útil de memorizar listas, palavras, conceitos ou fórmulas. Por exemplo, uma
ideia simples para colocar essa técnica de memorização em prática é usar músicas comuns, cuja letra todo mundo já sabe, e mantendo o mesmo ritmo, trocar a letra pelo conteúdo que quer memorizar. Quinta dica: transformar listas em frases. Uma frase curiosa, geralmente absurda, pode nos ajudar a memorizar a ordem de alguma coisa. A primeira letra de cada palavra da frase vai corresponder ao nome do que você quer lembrar. Por fim, lembre-se de que uma boa memória depende muito de uma boa noite de sono. Quando dormimos, o cérebro elimina toxinas e revive o que você viveu e aprendeu durante o dia, consolidando essas lembranças. Outra dica dos cientistas é a comida, que faz bem para o coração, também faz bem para o cérebro. Ou seja, uma alimentação equilibrada e nutritiva também ajuda a cabeça a funcionar melhor. Gostaram? Então coloquemos em prática. João Pedro, direto da minha casa para a TV Sementinhas. Chegou a hora dos alunos do 3º ano do Fundamental 1 trazerem mais uma dica para a nossa charada bíblica. Olá, amigos! Eu sou a aluna Ana Alice, do 3º ano do Colégio Sementes do Espírito Santo. Já sabe qual é o nome das 50 histórias contadas por Jesus? Ouçamos a turma do 3º ano narrando a da ovelha perdida, onde Jesus mostra como nos ama e quanta sua felicidade quando voltamos para Ele arrependidos de nossos erros. Quem de vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. E, depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo, e, voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes: regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quem souber, por favor, enviar as respostas no WhatsApp do colégio. 014 99877 8095. Serão sorteados no final brindes personalizados do colégio. Sou a Ananice, direto da minha casa para a TV Sementinhas. O Youssef foi conferir as mudanças climáticas e aconteceu cada uma.
pessoal, estamos de volta com os comentários sobre o clima. Nesse mês de outubro, tivemos muita chuva e até chuva de meteoro. Teve até meteoro de grandes proporções que atingiu o sul e nordeste do país. Teve gente que quase morreu de susto. E também teve um povo que foi atrás de um dinheirinho caçando pedras de meteoro. Um meteorito na cidade de Santa Filomena, a 700 quilômetros da capital Recife. O único assunto a se comentar na cidade é sobre a chuva de meteoritos que deu na última quarta-feira, dia 19 de agosto. E você vai conhecer comigo um pouco dessa história. Conhecida como a Caçulinha do Araripe, Santa Filomena, no sertão de Pernambuco, a 700 quilômetros do Recife, passou a ser chamada da Terra do Meteorito. Pois é, choveu meteorito por aqui e mudou a rotina de toda a cidade. Na última quarta-feira, 19 de agosto, aconteceu uma forte explosão no céu de Santa Filomena, que deu para ouvir de várias cidades vizinhas. Muitos pensavam que seria um avião que teria explodido no ar, mas na verdade era a queda de um meteorito que se chocou com a Terra. E uma chuva de condrito ordinário caiu na cidade, atingindo casas, árvores e por pouco pessoas. Sem entender o que teria acontecido, os moradores ficaram em pânico e logo souberam que uma chuva de pedras valiosas teria caído na região. De lá para cá, tudo mudou. A cidade passou a receber vários pesquisadores e colecionadores de vários lugares do mundo, Estados Unidos, uruguaios e brasileiros, em busca de encontrar e comercializar meteoritos. A primeira equipe a chegar na cidade foi a do Museu Nacional do Rio de Janeiro, representada pela professora Maria Elizabeth Zoccoloto e Amanda Torce. As pesquisadoras explicaram de fato o que teria acontecido e ensinaram aos moradores como encontrar a pedra que veio do espaço e passou a ser a fonte das atenções na cidade. O presente que caiu do céu veio em uma boa hora para muitas pessoas que encontraram as pedras especiais. A economia local movimentou com a comercialização dos meteoritos, que pode valer muita grana dependendo do tamanho. Um agricultor da cidade, que não teve o seu nome revelado, encontrou o maior artefato do meteorito Santa Filomena, que pesa 38 quilos e 200 gramas. O povo brasileiro tira leite até de pedra. O mais interessante e assombroso foi a nuvem de fuligem e areia que se formou na região do Pantanal. Parece até coisa de filme. Todo mundo pasmado com essas coisas. Uma tristeza, assim. Todo mundo pasmado com essas coisas. Uma tristeza, assim. Joana, eu passei pro seu Peralta. Quem mais? Você tem o da mulher dele, alguém? A tempestade de areia fechou o tempo muito rápido hoje. O importante é que tudo ocorreu bem e ninguém se feriu. Até a próxima, pessoal! Youssef Sandoval Zedan Vieira, direto da minha casa para a TV Sementinhas. O Emanuel trouxe mais uma extraordinária inovação tecnológica.
falar sobre a próxima geração de consoles. PlayStation 5 e Xbox Series X chegam no final deste ano. E além do hype típico que acompanha os consoles, vem um caminhão de novidades. Sabe aquele jogo do primeiro Xbox que você tem no armário? Ou ainda aquele jogo do PlayStation 3 guardado há muito tempo? Seria bem bacana poder aproveitá-lo sem comprar novamente ou depender de adaptações, ou popularmente conhecida como gambiarra. Felizmente para jogadores de Xbox isso é possível. Basta inserir no leitor de disco e você vai poder jogar jogos de Xbox clássico, Xbox 360 e Xbox One nos novos consoles que virão. Mas o que mais nos causa espanto, além do realismo, são os preços. R$ 2.799 no Xbox Series S e R$ 4.750 no Xbox Series X. E no PlayStation 5, R$ 4.999 com leitor de disco e R$ 4.499 sem disco. Você deve estar perguntando, mas qual a diferença dos dois consoles? Bom, talvez não seja tão notável assim, já que o que muda é a aparência e o desempenho de cada um. O Xbox Series S é uma opção mais acessível, mas que fica na frente do Xbox One S, o antigo console. Conta com Ray Tracing e pode rodar jogos a 1440p a 120 quadros por segundo. Já o Series X é para quem quer desfrutar de todo o poder da nova geração. Resolução padrão de 4K 60 fps com Ray Tracing e suporte de até 8K. O PlayStation 5 também conta com Ray Tracing, ele tem resolução de 4K 60 quadros e suporte 8K. Entretanto, a diferença entre os dois é bem minuciosa. Enquanto o PlayStation tem a potência de 10 teraflops, o Xbox Series X de 12. Mas o armazenamento dos dois também tem suas diferenças. Enquanto o PlayStation 5 aposta em velocidade de carregamento e tem menor capacidade, o Xbox Series X já é o contrário. Ele tem maior capacidade e menor velocidade de carregamento. E se você estiver preocupado com o armazenamento, não se preocupe. Ambos têm uma possibilidade de expansão na traseira, o Xbox Series X e um upgrade no PlayStation 5. Por enquanto, vamos esperar até que os consoles cheguem às lojas e nós mesmos podemos presenciar o poder da nova geração, que promete ser fantástica. Ambos serão lançados dia 10 de novembro. E você, de qual gostou mais? Deixe nos comentários a sua opinião. Emanuel Sinoval, direto da minha casa para a TV Sementinhas. Chegou o momento da Palavra de Deus. Queridas crianças, boa noite. Vim aqui hoje para falar para vocês sobre o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo do 1 ao 8. Vamos ouvir o textinho de hoje? Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, o que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito,
os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Queridas crianças, uma mensagem importante para nós. Hoje, Deus nos chama a administrar bem as coisas que Ele nos confiou, a nossa vida, as coisas da igreja. Vocês aí em casa têm um grande dom, que é o papai e a mamãe, a família de vocês. Hoje Deus nos convida a cuidar desses bens que vocês têm aí, não é? O papai, a mamãe, os irmãos, se houverem também. Então, que vocês, à luz do Evangelho, possam cuidar bem de tudo aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, na mão de vocês também. E também uma coisa importante que Deus nos entregou, os estudos, vocês que são aplicados aí, que vocês possam se dedicar, até mesmo nesse período de pandemia, mas se dedicar mesmo nos estudos junto com o papai e a mamãe, para que esses dons sejam multiplicados também, tenho certeza que serão. Deus abençoe a todos vocês, vou dar uma bênção especial para vocês e para a família de vocês, para o papai e a mamãe. Deus de bondade, abençoai os vossos filhos, eles que se encontram em casa, nos seus estudos, multiplicai todos os dons que o Senhor colocou em suas mãos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Mais uma dica, agora com os alunos do 4º ano do Fundamental 1. Você acha que está difícil, Giovana? Não, eu já descobri. Prestem atenção. Olá, meus amigos. Eu sou o aluno Thomas, do 4º ano do Colégio Sementes do Espírito Santo. Já sabem qual é o nome dado para as histórias contadas por Jesus para nos ensinar sobre seu reino? Ouçamos a turma do 4º ano narrar a história do bom samaritano, onde Jesus mostra que para amar verdadeiramente ao próximo, exige de nós atos concretos. São Lucas, capítulo 10, versículo 30 a 35. Jesus, então, contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e, depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente, um levita que estava chegando naquele lugar, viu e também passou adiante. Mas o samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quando gastares a mais, na volta te pagarei.
souber a resposta, enviar para o WhatsApp do colégio 14 9 9 8 7 7 8 0 9 5, com identificação do nome e sobrenome. Eu sou o Thomas, direto da minha casa para a TV Sementinhas. Agora chegou o momento da entrevista da noite com o juiz de direito Dr. Luiz Antônio Carrer, a cargo dos alunos do 8º ano do Fundamental 2. Boa noite, meu nome é Nicolas, aluno do 8º ano do Colégio Sementes do Espírito Santo. Falo direto da minha casa para a TV Sementinhas. Hoje estamos aqui com o Dr. Luiz Antônio Carrer, que responderá algumas questões sobre o seu trabalho. Boa noite, doutor. Meu nome é Luiz Antônio Carrer, eu sou juiz de direito no estado de São Paulo há 21 anos. Eu sou formado pela Faculdades Metropolitanas Unidas, hoje conhecida como UniFMU, no ano de 1997. Eu me formei neste ano e depois de 2 anos aproximadamente, 1999, eu ingressei no concurso de juiz no estado de São Paulo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, por volta de 14 anos, como office boy numa ótica. Ajudava na ótica, com a parte de atendimento e também na parte documental. E nesse primeiro emprego eu fui evoluindo nessa parte de promoção e comecei a trabalhar na parte de documentos, que foi o que me atraiu nessa parte jurídica e me ajudou também na escolha da universidade, da faculdade, foi o curso de Direito. Eu ingressei no curso de Direito no ano de 1993 e me formei em 1997. São 5 anos a faculdade de Direito. O que o motivou a escolher essa profissão? Com relação à escolha da minha profissão de juiz, durante a faculdade eu pude fazer estágio em História de Advocacia e isso acabou me dando a oportunidade de analisar a atividade do juiz, do promotor, de um defensor público, e eu percebi que eu tinha um perfil mais de conciliador e de decisão. A figura do conciliador, ela independe até de você ser juiz ou não. Você pode ser um pacificador de conflitos, um intermediador em situações de conflito em qualquer área, na psicologia, como advogado, como juiz. Mas eu achei muito interessante a figura do juiz como aquele que ouve 2 versões e tenta chegar numa solução pacificadora, onde as 2 partes saem da sala de audiência ou de uma sala que tem a sessão de conciliação, com uma solução escolhida por elas e não através de uma decisão. Quais são os cursos e provas necessários para ser um juiz? Para o ingresso num concurso de juiz, a primeira coisa é você cursar uma faculdade de Direito, são 5 anos ou 10 semestres, e depois da formatura, você precisa exercer alguma atividade jurídica, que pode ser como advogado, defensor público, trabalhar no fórum, no Ministério Público, e também em carreiras policiais como delegado de polícia ou escrivão, onde você permaneça pelo menos 3 anos. Um outro requisito é que você tenha um nome limpo, ou seja, você não pode ter envolvimentos em processos, envolvimento em situações que comprometam a sua imagem, como cheques devolvidos, envolvimentos em brigas, conflitos. Então você tem que ter uma conduta mais exemplar,
justamente porque você vai julgar os próximos, né, outras pessoas, outros cidadãos, e a sua imagem não pode ter nenhum tipo de dúvida sobre o seu caráter, o seu comportamento, porque isso traria insegurança às pessoas que vão ser julgadas por você. Como se chega a ser juiz nos tribunais? Depois que você ingressa no concurso, você assume um cargo que se chama juiz substituto, onde você vai auxiliar outros colegas, outros juízes, e também assumir cidades, locais onde esteja sem juiz. Esse período é um período de aprimoramento e de aprendizado, mas você já exerce a profissão. E nos 2, 3 primeiros meses de ingresso, você permanece em São Paulo, na capital, numa escola de formação de juízes, onde você tem cursos e palestras e já começa a atuar aqui na capital colocando em prática seus conhecimentos e ter mais segurança do exercício da profissão. Depois você tem um plano de carreira que inicia-se numa cidade pequena, com poucos habitantes e eleitores, onde você vai ser juiz de primeira instância. Depois você vai para uma cidade média, que é segunda instância, e depois você vai para que é a instância intermediária. E depois você vai para a instância final, que é a instância da capital de São Paulo, ou cidades grandes do interior, como Bauru, Presidente Prudente, Sorocaba, que são cidades maiores. E ali ele fica um bom tempo, até que ele tenha o tempo suficiente para ser promovido. Essas promoções elas se dão por antiguidade, ou seja, tempo de carreira, e por merecimento, que é quando o juiz tem uma produtividade e uma assertividade de trabalho, e isso vai ser analisado também para que ele avance na carreira. Somente depois de todas as etapas, o juiz consegue avançar ao tribunal, que é a cúpula da justiça, e onde ele pode se tornar desembargador. Hoje em dia, é muito difícil um desembargador com menos de 60 anos. Normalmente a gente chega no tribunal por mais ou menos nessa etapa, entre 58 e 60 e poucos anos. E ali é o topo da carreira. Então o juiz consegue alcançar o Tribunal de Justiça, sim. O senhor pode julgar um parente? Se eu posso julgar um parente, a resposta é não. Eu não posso julgar nenhum parente, amigo íntimo e pessoas do meu vínculo de amizade. E também não posso julgar um inimigo, se eu tivesse, porque o juiz não pode julgar ninguém onde exista alguma emoção envolvida, algum parentesco, para que não seja comprometido o seu julgamento e não deixe nenhuma dúvida para a sociedade e para as pessoas envolvidas no processo de que aquela decisão é a mais acertada. Então a resposta é não, eu não posso julgar um parente ou um amigo íntimo. Já trabalhou anteriormente em outra área relacionada ao Poder Judiciário? Eu não tinha trabalhado no Poder Judiciário ou no Fórum antes de ser juiz. Eu fiz estágio em um escritório de advocacia durante toda a faculdade, no mesmo escritório, onde me deu uma boa experiência em acompanhar processos, em entender o funcionamento de um processo, da justiça, realização de audiências. Eu acompanhava advogado nas audiências, e essa foi minha experiência profissional na área jurídica antes de ser juiz. Eu fiz um concurso somente da magistratura, e pelo fato de eu ter me dedicado tanto na faculdade como no estágio, isso acabou gerando frutos, e a minha aprovação foi rápida, e foi justamente em razão do empenho que eu tive durante os estudos na faculdade e também a parte prática no estágio. Quais os pontos positivos e negativos dessa profissão? Os pontos positivos da profissão é justamente você estar envolvido em situações de conflito e onde você vai ter que ter o equilíbrio necessário para ajustar os interesses de um lado e de outro do processo, e chegando a um resultado mais satisfatório para todos.
eu tenho um imenso prazer de fazer o que eu faço, em ter uma decisão, e os fatos ou as circunstâncias negativas da carreira é justamente no início de carreira, em cidades menores principalmente, que a figura do juiz fica muito exposta. Você tem que ficar o tempo todo preocupado com a sua imagem, com a avaliação da sua imagem numa cidade pequena, então você perde um pouco da privacidade. Também algumas decisões são criticadas, ou pelas partes envolvidas, ou pela imprensa, e porque não vai agradar a todos. Sobre ameaças, eu nunca recebi nenhum tipo de ameaça durante 21 anos de carreira, e eu acredito que isso se dá pelo fato de você ter respeito pelas pessoas do processo. Agora quem continua com as perguntas direto da casa dele é o João Vitor, também aluno do 8º ano. É com você, João. Boa, Nicolas. Boa noite, doutor. Doutor, o senhor, diante de uma função tão importante, consegue ter um momento de lazer? A profissão, no início de carreira, é um pouco difícil, porque você viaja muito, você passa por várias cidades do interior, você tem que se adaptar a isso, você tem que fazer mudança, alugar uma casa, fazer a mudança da mobília, dos seus pertences. Quando você se casa, a família acaba indo junto. Então, tem todas essas situações que acabam sendo difíceis, mas com o tempo, ganhando experiência, você vai tendo mais tempo livre. Não é muito tempo, mas é possível você fazer uma academia, um esporte, ter atividades de lazer, como ir ao clube ou um restaurante. Tudo isso é possível. O juiz é quem tem a decisão final? Há regras que determinam essa decisão? O juiz, quando tem um processo, ele profere várias decisões. A última decisão que o juiz dá no processo tem o nome de sentença. Ela coloca fim a uma etapa do processo, mas essa decisão não é a decisão final, porque a parte, ou podem ser as duas partes, caso não concordem com uma parte da sentença ou com toda ela pode recorrer ao tribunal. É um recurso, normalmente um recurso de apelação, e aí outros juízes, que são juízes mais antigos, os desembargadores, vão reanalisar essa decisão e confirmar ou não ela. É difícil tomar uma decisão racional diante de tanta turbulência emocional que estamos vivendo? Com relação às emoções envolvidas, ou que podem envolver um processo, a decisão do juiz, normalmente existem várias situações em que podem ocorrer emoções, sim, mas justamente a faculdade e a experiência do profissional, do juiz, faz com que ele fique um pouco mais distante dessas emoções e decida em cima de critérios técnicos, que é justamente o que a universidade e a experiência passa ao profissional, não só ao juiz, mas ao promotor de justiça e ao advogado. O senhor já fez uma decisão judicial que teve uma repercussão social? Eu já proferi decisão, não só uma, mas várias decisões de repercussão social, porque o juiz atua em áreas sensíveis, como a parte criminal, a parte relacionada ao poder público. Então, às vezes, algum político pode estar envolvido em algum processo, e às vezes essas decisões elas vão de encontro ou de acordo ou contra um anseio social. Então, vamos dar um exemplo. Supondo que tenha um município em que o prefeito ou um vereador está tendo uma atitude ou uma atividade contra o interesse público, ou com desvio de dinheiro público, a sociedade tem um interesse muito grande nesse tipo de processo e a decisão vai repercutir, com certeza. Que mensagem o senhor passaria para quem quer ser um magistrado? O recado que eu deixo para os alunos é que persistam em seus objetivos, seus sonhos, e entendam que eventual
dificuldade que tenham, seja socioeconômica ou de saúde, ou um outro imprevisto que a vida possa trazer, que é passível de contorno. E no meu caso, eu vim de família humilde, estudei em escola pública, tive que começar a trabalhar com 14 anos de idade, e eu sempre persegui meus sonhos. O aluno tendo bastante determinação, ele vai, aí nessa fase de estudos, ele vai carregar essa experiência de determinação também para o trabalho e para o êxito profissional dele e o êxito como ser humano, que é o que uma sociedade como a nossa está precisando hoje. Agora é a vez dos alunos do 5º ano do Fundamental 1 trazerem a última dica da noite da charada bíblica. Olá, meus amigos! Eu sou a aluna Maria Fernanda, do 5º ano do Colégio Semente do Espírito Santo. Já sabem qual é o nome dado das histórias maravilhosas contadas por Jesus? Ouçamos a turma do 5º ano narrando mais uma dessas maravilhosas passagens. Jesus nos ensina que devemos utilizar e multiplicar nossos dons no serviço do reino de Deus e para ajudar nossos irmãos. São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles. Fez produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar na terra e esconder o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhes confiantemente, 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebem 2 talentos adiantou-se também e disse, Senhor, confiastes nos 2 talentos. Eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo, bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que é um homem duro que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence, respondeu seu senhor. Servo mau e preguiçoso, saibas que colho onde não semeia e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco e à minha volta eu receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância, mas o que não tem será tirado, mesmo aquilo que ele julga ter. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade.
e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem souber a resposta, enviar para o WhatsApp do colégio 014 99877 8095, com identificação, nome e sobrenome. Serão sorteados brindes personalizados do colégio. Eu, Maria Fernanda Barbosa Vadinelli, direto da minha casa para a TV Sementinhas. Agora, segurem seus corações. Chegou o momento da personalidade de fé da noite. O servo de Deus, Marcelo Câmara. Olá, meus amigos. Hoje eu trouxe para vocês mais um testemunho de fé e fidelidade do nosso Senhor Jesus. Um testemunho de vida cristã formidável para os tempos atuais. Jovem, leigo, professor, promotor de justiça Marcelo Henrique Câmara. Buscou santificar-nos a fazeres cotidianos, em meio às realidades temporais, celebrando as alegrias e carregando as cruzes de sua existência. Sobretudo identificando-se com o sofrimento de Cristo, no oferecimento da sua enfermidade, uma leucemia vivida com alegria e paz cristã. Sua vida retrata a essência de santidade, com uma abertura generosa e constante à graça de Deus. Ele nos abre os olhos para o verdadeiro milagre da caridade. Realizava as atividades mais comuns, com o coração grande voltado para Deus. Em meio aos desafios de um mundo altamente materialista, individualista e secularizado, nos confirma que a santidade é um chamado para todos. Eu penso que muitas vezes a gente deixa de ser melhor por acreditar que a nossa vida comum não pode influenciar em nada na vida das pessoas. E eu vejo que o testemunho do Marcelo, ele vem para ser uma grande luz, para confirmar justamente o contrário. As pequenas coisas do dia a dia podem, de uma forma muito profunda, influenciar e transformar a vida da igreja, né, a vida de uma cidade, a vida das pessoas que passam por nós. Marcelo Henrique Câmara nasceu em 28 de junho de 1979. Aprendeu as suas primeiras orações com sua bisavó materna,
que era devoto de Nossa Senhora Aparecida. Filho mais velho de Júlio Carlos Richard de Câmara e Leatrice Pavan, recebeu dos pais excelente educação. O pai, sendo filho de militar, transmitiu-lhe regras de bom comportamento e ordem. A mãe, professora, teve influência direta no processo de educação do filho. Desde muito cedo, por volta dos 6 anos de idade, interessava-se por assuntos voltados ao bem comum, governo da cidade, bem-estar do próximo, manifestando pensamentos ideais e praticando pequenas ações virtuosas. Marcelo viveu em companhia dos pais até os 10 anos de idade, quando, contra sua vontade, enfrentou a separação do casal. O fim do casamento dos pais, no ano de 1989, provocou uma grande mudança na sua personalidade, tendo-lhe forçado ao amadurecimento pela dor. O menino de apenas 10 anos, ao ir morar com a mãe e o irmão mais novo, passou a ter atitudes de um verdadeiro adulto, na condução da família, sentindo-se responsável pelo futuro dos familiares. Preocupação que o acompanhou por toda a vida. Marcelo, criança, com 10 anos de idade, ele enfrentou, vamos dizer assim, a primeira grande cruz da sua vida, que foi a separação dos pais. E dali ele mudou. Ele, de uma criança, ele passou a se comportar assim como um adulto. Ele assumiu certas responsabilidades que uma criança normal, de 10 ou 12 anos, não conseguiria assumir. Queria saber das responsabilidades da casa. E Marcelo, sempre com seu coração generoso, conseguiu já muito jovem, muito criança, o perdão, né, em razão da separação, dessa verdadeira dor que acontece dentro da família. Recebeu a primeira Eucaristia em julho de 1991. Apesar da separação do casal, o pai manteve contato frequente com os filhos, acompanhando o crescimento e estimulando a formação. Com o auxílio da madrinha de batismo, Marcelo mantinha o compromisso da Santa Missa nos finais de semana. Dotado de inteligência ímpar e rara eloquência, características marcantes sua pessoa, a dedicação aos estudos rendeu-lhe uma notável formação, considerado aluno exemplar. Passou na primeira tentativa no concorrido vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, ingressando no curso de Direito em março de 1997, com distinta colocação. Concluindo o curso em dezembro de 2001 e obtendo o grau de bacharel em fevereiro de 2002. No final de 2002, participou do processo seletivo para o curso de mestrado em Direito da UFSC, obtendo mais uma vez excelente colocação, iniciando os estudos em março de 2003. Sem embargo, paixão pelo saber e a busca de uma intensa formação intelectual foram revolucionadas pelo profundo processo de conversão interior, que se iniciou quando aceitou o convite feito pelo saudoso Monsenhor Francisco de Sales Bianchini, então diretor espiritual do movimento de Emaús, em Florianópolis, para fazer a experiência de Deus. Foi um encontro pessoal único com o Cristo Senhor, dando um sentido novo à sua existência. E então ele vai chegar um momento em que ele vai receber o convite direto do Monsenhor Bianchini, que era o diretor espiritual do movimento de Emaús, para fazer um retiro de Emaús, um retiro de final de semana. Nós estávamos organizando o retiro e antes do retiro fazia entrevista, ele foi fazer entrevista, mas não tinha vivência religiosa praticamente nenhuma até ali. Ia na missa eventualmente. Ele ia lá, mas que não esperava muita coisa. E ali já ele caiu do cavalo. Como São Paulo, ele percebeu que ele estava errado e que Jesus Cristo estava entrando na vida dele de qualquer jeito. Ele teve uma conversão muito profunda e isso, a partir daí, vai dar um outro direcionamento para a sua vida. E aí ele vai passar a irradiar essa luz de Cristo para as pessoas à sua volta. E com isso, ele no Grupo São Paulo, ele começou um certo trabalho assim de orientador espiritual dos outros jovens. Ele chegava a dizer, não, mas o teu problema, você pega uma virtude e pratica aquela virtude, um mês. Aí a gente conversa de novo, aí a gente vê se precisa mais um mês. E eu orientava outro grupo e achava estranho, porque para mim a direção espiritual tinha que ser um sacerdote, né? Então eu cheguei a conversar com ele, mas Marcelo, tu tem formação para isso? Disse, não, mas isso é apostolado, a gente tem que fazer a parte da gente. Então ele assumia e não tinha descanso. Ele tinha, pode-se dizer, até dezenas de jovens que ele orientava dessa forma. Assim. No movimento de Emaús,
Foi extremamente assíduo nas reuniões do grupo de jovens com o qual participava. Era também palestrante assíduo nos cursos, nas reuniões de grupo e a escola missionária do movimento, bem como colaborador frequente nos programas do movimento junto à Rádio Santa Catarina. No ano 2000 passou a auxiliar os trabalhos de catequese com adultos e organização de eventos litúrgicos, e assim permaneceu até o seu afastamento em virtude da doença que o acometeu. A gente vai ver testemunhos muito bonitos lá na paróquia dos ingleses, onde o Marcelo foi catequista de jovens, catequista de adultos. Pelo dom da inteligência, né, pela sua fidelidade à doutrina, ao evangelho, o Marcelo tinha um amor muito grande por ensinar. Ele tinha, assim, como qualidades, uma inteligência assim, acima da média e uma grande maturidade. Eu costumo dizer que nós, homens, costumamos nos espelhar num pai, num irmão mais velho, num avô, num tio, uma figura masculina mais velha. Dificilmente nós nos espelhamos numa pessoa mais jovem, né? Até por uma questão de soberba, talvez. E no Marcelo eu via um exemplo a ser seguido. Então a palavra dele tinha muito peso moral para mim. Marcelinho, como era carinhosamente chamado pelos amigos, costumava saudar a todos desejando paz e bem. Estudioso profundo e autodidata da doutrina católica, seu amor à igreja foi se intensificando. Esse amor levou-o a defender com heroísmo a Santa Igreja, perante os colegas universitários e professores. Não obstante ser um jovem de boa aparência e riqueza interior, nutria um profundo respeito pela figura feminina, na qual enxergava a beleza do Pai Criador, demonstrando assim um coração casto, puro de sentimentos e de atitudes. Ainda que tenha cogitado a vocação sacerdotal, durante a faculdade decidiu seguir a carreira de promotor de justiça, em conjunto com sua grande paixão, a docência. Também no ano 2000 começou a participar dos encontros da formação da Opus Dei. A partir do ano de 2003, Marcelo passou a buscar a formação espiritual e doutrinária da obra. Assim, ao mesmo tempo que continuava com o firme apostolado junto ao movimento de Emaús e a paróquia, foi mergulhado na vida de São José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei. El 2 de octubre de 1928 quiso el Señor que apareciera el Opus Dei, una movilización de cristianos que hicieran divinos los caminos humanos de la tierra, santificando cualquier trabajo noble, cualquier trabajo limpio. Quando Marcelo encontra o Opus Dei, ele encontra aí a convicção de que realmente ele poderia ser santo na vida comum, na sua atividade profissional. Acho que ali ele se encontrou. Também ali ele se encontrou nesse sentido para fazer apostolado. Tanto assim que na época que eu comecei a frequentar, praticamente todos que iam nos encontros eram ligados à advocacia. Professores da universidade, juiz, tinha até um desembargador do trabalho. O ideal da santificação foi vivido intensamente por Marcelo, na medida em que soube transformar as realidades humanas da família, da profissão, do estudo, do lazer, da amizade, do descanso, em locais privilegiados do encontro com Deus. No desejo de conduzir e oferecer o trabalho profissional para Deus, Marcelo avançou na formação intelectual, buscando sempre aperfeiçoar o conhecimento adquirido. Não para sua vanglória, mas para poder melhor servir. Em 2004, assumiu a função de professor no curso de Direito do Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis e Faculdade de Santa Catarina. Marcelo marcou profundamente as pessoas que com ele conviveram. Não somente pelo seu conhecimento em comum, mas porque não se importava em gastar tempo com os familiares, colegas de trabalho, alunos e amigos. Assim, além da sua completa dedicação ao trabalho profissional e religioso, são características marcantes de seu ser. A palavra acolhedora, o sorriso, o companheirismo, a disposição a ajudar a riqueza de sentimentos em seu coração, sem contar a fé viva e inabalável e o intenso amor a Deus. Era aquele sorriso amigo, aquele olhar carinhoso, e eu olhava e pensava, será que é verdade mesmo? E aos poucos a gente vai vivenciando e vai conhecendo que de fato o Marcelo era um cara puro, que tinha aquele olhar penetrante, que ia na tua alma e queria mesmo saber de você. Enfrentou uma dura provação a partir de setembro de 2004, quando subitamente
perdeu os movimentos das pernas, necessitando de ser internado com urgência. Nesta ocasião, recebeu o diagnóstico de um linfoma linfoblástico, um tipo de câncer que se origina no sistema linfático. Com o auxílio incansável da família e dos amigos, com a confiança filial na providência divina, enfrentou um surpreendente e contagiante serenidade o longo processo de luta pela vida, que durou cerca de 4 anos. Foram inúmeras quimioterapias, radioterapias, experimentando medicamentos e tratamentos, submetendo-se a prolongadas internações e até um autotransplante de medula óssea, em novembro de 2007, quando fora diagnosticada a leucemia. No período que antecedeu a doença, ele havia adquirido o hábito de participar da Santa Missa diariamente. Aqueles que o visitavam no hospital saíram confortados e impressionados com sua paz e seu otimismo. Sua aceitação e entrega aos desígnios de Deus era completa, ouvindo-se também de seus lábios a expressão: se fico nesta vida, é pela misericórdia de Deus. Se vou para a vida eterna, também é da misericórdia de Deus. A doença do Marcelo, ela chegou de uma forma muito súbita. Ele rapidamente, de repente, perdeu os movimentos da perna e já vai ficar diagnosticado um linfoma. Desde essa hora, quem melhor assimilou tudo foi ele. Com uma calma, sabe, uma serenidade, uma fé muito grande. A fé do Marcelo mesmo era inabalável. No primeiro final de semana da internação dele no hospital, o Monsenhor Bianchini vai celebrar a Santa Missa no quarto do hospital com o Marcelo. E ali o Marcelo vai pedir a palavra e vai dizer para os presentes que realmente ele estaria disposto a viver com Cristo todo o sacrifício da doença a partir dali. Eu fui visitá-lo, ele tinha recém sido internado aqui no Hospital Celso Ramos, em Florianópolis. Fui muito preocupado porque as notícias eram de uma moléstia muito grave, o coração apertado, porque eu ia ver um amigo, nós tínhamos 24, 25 anos, numa situação inesperada, e assim que eu entrei no quarto, ele sorriu, assim: Samuca, meu amigo, que bom te ver, senta aqui, vamos conversar, uma alegria genuína. E todos eram unânimes em afirmar que, ao invés de consolá-los, saíam consolados, porque ele se esquecia de si próprio, ele queria saber como é que as pessoas estavam. Memorável foi seu esforço em participar do 65º Emaús masculino, em 2005. Com o intervalo de internação hospitalar, fez grande sacrifício para, em cadeira de rodas, poder palestrar sobre a Eucaristia e demonstrar seu amor sobre o mistério eucarístico. A certeza de poder servir a Deus através do trabalho profissional impeliu o mesmo debilitado pela doença a estudar com afinco para enfrentar um concorrido concurso para o Ministério Público Estadual, no qual passou no 5º lugar, sendo nomeado promotor de justiça em 20 de março de 2007. Ele passou num concurso público muito difícil para promotor de justiça e ele se preparou basicamente no hospital. Ter sido heróico no período, fazer provas exaustivas, muitas vezes precisando ser carregado, né, chegar com muletas, chegar em cadeira de rodas. Eu sei que ele sentia muitas dores, mas ele nunca se queixou. Ele nunca disse: mãe, está doendo, mãe, estou sentindo isso, estou sentindo... E houve altos e baixos no tratamento dele, até que se descobriu realmente que era uma leucemia. Ele deu palestra no curso de Emaús, palestra sobre Eucaristia, em que ele já praticamente não ficava de pé. E ele falava que ninguém desconfiava, que ele estava lá gemendo de dor, né? Isso fez, inclusive, tocou, acho que o coração de muita gente, sabe, que fez Emaús na época. A gente sabia que era um sacrifício, mas ele ia dar as palestras dele no Emaús. Quantas vezes eu disse: não, meu filho, não vai, todo mundo vai entender, tu não tens condições. Ele disse: não, mãe, tem. Eu vou, eu quero ir. Mesmo doente, continuou a trabalhar e estudar. Contudo, em virtude da piora do estado de saúde, o Dr. Marcelo somente pôde atuar como promotor de justiça por cerca de 90 dias, tempo suficiente para demonstrar sua acurada consciência profissional. O otimismo que o mantinha sereno e confiante ante os desafios e o cotidiano do cargo, mantendo sempre seu profundo amor ao ser humano a quem enxergava a imagem do Senhor. Este respeito condicional à humanidade presente de cada pessoa
restou evidente na ocasião em que, após obter uma justa condenação para o autor de um delito, fez algo inusitado. Foi em busca do apenado a fim de dar-lhe conselhos, para que dedicasse o tempo que passaria no cárcere a refletir sobre sua vida e principalmente buscar a Deus. Assim foi além do que lhe era exigível, ou seja, mais que justo foi caridoso, preocupou-se com a alma do próximo, sem olhar tanto para seus erros, mas também sem compactuar com eles ou diminuir-lhe a responsabilidade. Marcelo buscava a perfeição nos seus afazeres, por amor, porque sabia que isto era agradável a Deus. Conseguiu, em meio às suas atividades profissionais, a vida social e a dor, manter a alma contemplativa, a presença de Deus, através do cumprimento heróico de um plano de vida que comportava, dentre outros compromissos, a diária recepção da Eucaristia, a oração do terço e a meditação, bem como a busca periódica da direção espiritual e da confissão. Neste espírito sobreveio a última internação no final de fevereiro de 2008, a qual não pôde mais resistir. E assim, no dia 20 de março de 2008, em uma quinta-feira santa, sendo enterrado na sexta-feira santa. Na missa de sétimo dia, Monsenhor Bianchini, emocionado, aconselhou os presentes a não rezar pelo Marcelo, mas sim a pedir sua intercessão junto a Deus, porque ele era verdadeiramente um santo. Há notícias de graças alcançadas pela intercessão do Marcelo, vindas de diversas cidades e estados do Brasil, bem como de diferentes países. No dia 8 de março de 2020, em um clima de profunda piedade, foi instaurada a sessão solene do Tribunal Eclesiástico para a abertura do processo de beatificação do jovem leigo Marcelo Henrique Câmara. Ao final da Santa Missa, os restos mortais do servo de Deus foram transladados para o túmulo preparado dentro do santuário, para facilitar o acesso à devoção privada dos fiéis. Marcelo Henrique Câmara, presente de Deus para as pessoas que com ele conviveram para toda a igreja, é um jovem como eu e você, mas um exemplo de vida para ser seguido por nós. Na última semana de vida, Marcelo começou a perder já a consciência, o organismo já estava realmente muito comprometido, muito debilitado. E nos 2 últimos dias em que ele ainda esteve consciente, eu encontrei nos documentos do processo, ali nos seus prontuários, uma informação que me chamou muito a atenção. Ali dizia assim: o paciente rejeitou o medicamento morfina num determinado horário ali da tarde. 2 dias seguidos havia no prontuário essa informação. E isso me chamou muito a atenção. Então, conversei com a dona Leatrice, com a mãe dele, e ela realmente confirmou. Assim, ele sentia dores muito fortes, dores alucinantes. E mesmo tendo a consciência de que não haveria nenhum problema moral de aceitar, naquele momento, os analgésicos para aliviar o sofrimento, ele foi capaz de fazer esse oferecimento, enquanto ainda estava consciente. Então a gente vê um amor muito grande por Jesus, uma sede muito grande de converter as pessoas, oferecer esse sofrimento pela conversão da sua família, dos seus amigos, pelas vocações da igreja, pelas vocações do Opus Dei. Uma sede muito grande de levar as pessoas até Cristo. Não é possível vida coerente de fé na ausência de uma vida de pacificação interna. A pacificação interna, me parece, passa pela oração. Oração traz paz. Oração traz paz. Por quê? Bom, porque rezar é falar com Deus.
Se falas com Deus, Deus não te ensinará outro caminho, senão o caminho da paz. E se o escutas e se o consideras, certamente trilharás esse caminho. No dia do enterro, o Sr. Bianchini, que era o diretor espiritual do movimento de Emaús, na celebração, ele não usou a estola roxa, mas já usou a estola branca, falando claramente para todos os presentes que não rezássemos pelo Marcelo, mas que rezássemos pedindo a intercessão do Marcelo, porque certamente estávamos diante de um santo. Ouçamos a mensagem que Marcelo Câmara, Marcelinho, deixou para nós. Sabe, quando eu penso no grupo, me vem à cabeça a Santíssima Trindade. O nosso Deus não quis ser sozinho. Um Deus, 3 pessoas. Por que nós não vamos optar por essa maneira tão bonita de viver? Viver em grupo. O grupo, portanto, é elemento essencial na nossa vivência cristã. O cristão não é cristão sozinho. O cristão não existe sem a sua comunidade, os seus amigos, aqueles que preservam os mesmos valores. Portanto, não deixe de se enganjar num grupo. É muito importante. Amigos, ninguém ama aquilo que não conhece. E o Nosso Senhor é mais ou menos assim. Quando a gente volta de Emaús, a gente volta apaixonado por Ele. E para essa paixão, para esse grande amor continuar para sempre, para perseverarmos, é necessário, portanto, conhecê-lo melhor. A leitura do Evangelho é indispensável nesse sentido. Cada um de nós, portanto, deve se esforçar para, dia após dia, crescer um pouco mais no conhecimento do Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho vivido, o Evangelho de cada dia, não se traduz por outra palavra senão amor. Não se esqueçam, amigos, é preciso fazer com que sempre transpareça o amor do Nosso Senhor. E esse amor do Nosso Senhor, vocês sabem, não é aquele amor do mundo que sai tão fácil, eu te amo. É o amor do que nos fala São Paulo. O amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, é bondade, é paciência, não se irrita. Portanto, vivamos esse amor do Evangelho. Descobramos através de cada palavra que o Nosso Senhor nos legou esse grande amor. E vamos dar ao mundo todo conhecer quão grande era o amor daquele jovem de Nazaré, que tão cedo mesmo, se entregou por cada um de nós, por amor de nós. Vamos lá, galera. O Cristo nos envia. Eis que Ele nos envia. Vivamos esse grande amor, o grande amor das nossas vidas. Paz e bem. Até a próxima, pessoal. Emanuel Sandoval, direto do Colégio para a TV Sementinhas. E para homenagear Marcelo Câmara, nossa querida Bianca, juntamente com Manuel, prepararam uma música especial. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu, é o meu prazer. A Associação Marcelo Câmara, através de Maria Zoe, nos enviou uma mensagem especial.
Olá, crianças e jovens do Colégio Sementes do Espírito Santo. O meu nome é Maria Zoe, eu faço parte da Associação Marcelo Henrique Câmara e eu tenho hoje uma mensagem muito bacana para trazer para vocês. Vou começar com uma pergunta. Será que algum de vocês algum dia já pensou que tem a vocação, um chamado para ser um santo, uma santa? Pois é, né? Normalmente a gente pensa que os santos são aquelas pessoas que viveram num passado muito distante, ou aquelas pessoas que têm algum poder extraordinário, excepcional, ou ainda pessoas que fizeram grandes obras missionárias. Mas não só. Cada vez mais a gente vem entendendo que as pessoas de vida comum também são chamadas a ser santas, também podem ser santas. Por quê? Porque o principal poder é o poder do amor, é a capacidade de fazer as coisas pequenas, as coisas comuns do nosso dia a dia com um coração grande. Nós vimos que alguns dias atrás o Papa Francisco beatificou um jovem italiano chamado Carlo Acutis. Mas aqui no Brasil, também bem perto de nós temos um jovem que está no caminho da santidade. Ele se chama Marcelo. O processo de beatificação do Marcelo foi aberto esse ano, em março, em Florianópolis. E o que a gente pode aprender com a vida do Marcelo? A gente aprende que a santidade, para a maioria de nós, isso vai estar, em ser um filho obediente, em ser um irmão cuidadoso, em ser um neto paciente, em ser um estudante comprometido, em ser um namorado que respeita o outro, a outra, em ser um amigo, uma amiga sincera que busca o bem de verdade do outro, enfim, em ser alguém que tem realmente Jesus como seu principal amigo e que por isso tem o seu coração aberto para o mundo, aberto para os outros à sua volta. E nem até o sofrimento e a doença, nesse caminho da santidade, podem servir para nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. É isso que a gente aprende com a vida do Marcelo. Pessoas de vários lugares do Brasil e também de vários países, de outros países, já conhecem a vida do Marcelo. Então eu convido vocês também a conhecerem um pouco mais a trajetória desse servo de Deus brasileiro, para entender como que ele se tornou assim tão amigo de Jesus. Que ele interceda por essa escola, pelos seus dirigentes, pelos professores e por cada um de vocês, para que possam de verdade se tornar sementes do Espírito Santo nesse mundo, no mundo de hoje. Agora vamos à revelação da charada e ao sorteio dos internautas que a desvendaram. Giovana, como são chamadas as lindas histórias contadas por Jesus para nos ensinar sobre seu reino? Parábolas. Ao final, os sorteados constarão na página do Facebook do colégio. Os sorteados devem procurar durante a semana a secretaria do colégio para retirarem seus brindes. Chegamos ao fim, pessoal, dessa terceira edição da TV Sementinhas. Esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like, se inscreverem no canal e ativar o sino de notificações para não perderem mais nenhum vídeo. Agradecemos a todos. Deus os abençoe. Tenham uma boa noite.